Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um webinário da Fascomex. Para quem não me conhece, eu sou Sinara Bueno, sou despachante aduaneira, empreendedora, sou cofundadora da empresa Fascomex. Bom, o tema do nosso webinário de hoje é sobre zonas secundárias. E para falar sobre isso, eu convidei a Michele Monteiro, que é especialista no tema e gerente da Multilog. Michele, vou te pedir para você se apresentar para o pessoal. Claro. Olá, pessoal. Bom, primeiramente, eu gostaria de agradecer, Sinara, esse convite, né, essa oportunidade de poder falar aqui de um tema que eu acho que é tão relevante, né, não só para as empresas importadoras, exportadoras, assim como os parceiros, despachantes, agentes de carga. Então, assim, me sinto numa bela responsabilidade aqui e espero poder contribuir com vocês, né? Bom, mas falando de mim, como a senhora diz, meu nome é Michele Monteiro. Eu trabalho na área comercial há mais de 26 anos, na área de Comex há quase 20 anos. Então, basicamente, eu comecei a andar com um aninho, já fui registrada ali em CLT, assim não entrega a minha idade. Mas, brincadeiras à parte, hoje atuo como gerente comercial na Regional Sudeste e Fronteiras da Multilog, né? E coincidentemente, né, a empresa que é a maior permissionária de zonas secundárias no Brasil. Então, vamos lá, espero poder contribuir. Maravilha, com certeza. Com certeza vai ser um material bem rico aí para todos, tá? Obrigada por ter aceitado aí nosso convite, tá? Bom, e vamos para o nosso conteúdo então, tá, Michele? Eu tinha Vamos. separado aqui para você, separei algumas perguntas, né? Mas vamos começar Uhum. pelo basicão, então, né? Só para a gente introduzir aqui. Eu queria que tu falasse um pouquinho dos conceitos, assim, né? O que que é exatamente a zona secundária, né, na logística internacional, e o que que ela se diferencia das zonas primárias. Tá bem. Bom, eu acho que é mais fácil começar falando primeiro da zona primária, né? Embora ambas são alfandegadas, mas basicamente a zona primária são áreas alfandegadas, onde estão localizadas nas portas de entrada, né? Onde se chegam as cargas, né? E se expedem as cargas. E aí, quando eu falo portas de entrada, são aeroportos, portos e terminais de fronteira, né? Basicamente são terminais de passagem. E aí, quando a gente vai para a zona secundária, são áreas demarcadas pela alfândega que não necessariamente estão ali próximos às portas de entradas, né? Muitas ainda hoje, né? A gente encontra áreas, zonas secundárias ali em Santos, próximo aos portos, mas não é uma regra. Então, nós vemos também bastante zonas secundárias no interior, como, por exemplo, em Campinas, em Bauru, falando de São Paulo, né? Tem outras áreas alfandegadas. A área alfandegada, a zona secundária, né? Ela até nasceu, falando um pouco de história, ela nasceu em 1996, justamente para auxiliar os terminais, que na época eram públicos, né? Auxiliar no escoamento de carga, porque eram estruturas que não conseguiam atender bem todo o volume de importação no Brasil. Então, devido a essa necessidade, abriu-se a oportunidade de zonas secundárias, né, no Brasil. E ali uma diferença que eu destaco entre zona primária e secundária, primeiro, a liberação da carga, né, num porto, num aeroporto, ou na fronteira, o desembaraço da carga ele tem que acontecer em 90 dias, né? Na zona secundária já é em 120, né? Essa é uma diferença que você já vê claramente. Outra diferença é que as zonas primárias são terminais de passagem, né? As zonas secundárias não, já permite fazer desova, algum manuseio específico da carga. Então, isso também é um outro diferencial que se destaca. Então, eu diria que esses são os maiores, né? Sim. Uma maravilha, eu nem sabia tinha sido criado em 1996, achei até que fosse mais antigo, até, não Sim, relativamente recente até, exatamente, não é tão né? antigo.
Bom, Michele, tu falou ali de algumas diferenças, né, de alguns diferenciais, Uhum. mas assim, tem algum outro benefício que tu consegue também destacar que as zonas secundárias proporcionam aí? Sim, tem vários. O primeiro benefício que eu gosto de falar, e costumo falar quando eu estou conversando com alguma empresa importadora, eu falo muito importadora porque ele faz muito mais sentido para quem importa do que para quem exporta, tá? Mas eu diria que é a previsibilidade de custos. Então, esse é um benefício, principalmente para clientes que trabalham com cargas que têm alguma anuência. Por exemplo, cargas do setor de saúde que tem uma LI, uma licença de importação, cargas químicas. Então, normalmente a liberação tem que ser mais demorada, então o cliente fecha ali um pacote de 10 dias e ele vai saber exatamente quanto que ele vai pagar. Esse é um grande benefício na zona secundária. Mas tem outros, né? Como um atendimento mais customizado, porque quando a gente olha para um porto, o volume de containers que chegam no porto são 60, em média, 60 mil containers. Imagina, é difícil até os próprios terminais darem um atendimento muito customizado, né? Então, você acaba sendo mais um. E aí, na zona secundária, em contrapartida, o importador acaba tendo um acesso não só com o terminal, né, com a operação em si, mas também com os órgãos anuentes, com a Receita Federal, né, com o próprio mapa que fica dentro do terminal. Então, eu diria que esse é um outro grande benefício, né? Outra coisa que eu vejo também como uma grande vantagem é a possibilidade de fracionar a carga, de fazer uma separação, né? Num regime especial, né? Porque daí, dentro de um alfandegado, eu posso dizer que isso pode acontecer na zona primária também, são 17 regimes. Porém, como se trata de uma operação, por exemplo, um regime de entreposto, que é algo onde permite o importador fracionar a carga, existe um manuseio muito delicado e demorado e precisa de espaço em área coberta, a gente indica sempre fazer em zona secundária. E aí, quando a gente fala de fracionamento, eu posso fracionar até em peças, né? O cliente precisa, o importador, né, precisa liberar uma peça daquele volume todo, é possível fazer na zona secundária. Uma etiquetagem, bebidas, por exemplo, na Multilog, nós recebemos muitas bebidas onde nós temos que colocar rótulos ali na entrada. Se você for fazer isso num terminal de passagem, já não faz muito sentido e não tem esse know-how, né? Então, é uma Uhum, outra, um outro grande benefício, né? sim. Maravilha. E vocês acabam já agregando algum serviço, né? Como a etiquetagem, entre outros, né? Sim, são os famosos serviços conexos, que a gente acaba fazendo muito em zona secundária, né? Uhum, maravilha. Bom, Michele, e referente à redução de custos, né? Como que funciona essa questão de custos? Vai elevar o custo para o importador ou há uma redução? Como é que você vê essa questão? Tá. Bom, na outra pergunta eu já falei que a previsibilidade de custos é um ganho, né? Então, quando eu Verdade. falo de previsibilidade de custo, não é só saber quanto vai pagar, mas sim que vai pagar menos. Então, quando a gente olha para um aeroporto em que tem uma tarifa que cobra de 2 dias de armazenagem, um percentual sobre a carga, onde ela vai dobrando esse percentual a cada 2 dias, né? Ou seja, se você fica 10 dias no aeroporto e compara com 10 dias de uma zona secundária, a tarifa é infinitamente menor. Então, além do importador ele ter a previsibilidade de custo, ele tem também a redução, porque ele fecha um pacote ali de uma tarifa linear, ela não vai aumentar conforme for passando o tempo, né? E fora isso, uma outra grande redução de custo que a gente sempre encontra nas empresas é a questão também de demurrage. Muitas vezes a liberação demora, o free time do importador é curto, né, no container, e aí acaba gerando custos de demurrage. Quando você vai para uma zona secundária e já imediatamente desova essa carga no armazém, já libera o container e já não tem custos extras como demurrage. Então, esse é um outro ganho, né? Até mesmo estadias de veículos, né?
na Multilog, aí pegando um parênteses, fazendo parênteses da Multilog, a Multilog trabalha 24 horas em todas as unidades. Isso traz um ganho imenso, porque o caminhão chega, ele não fica aguardando a operacionalização, a descarga, né, daquele veículo, porque ele trabalha 24 horas. Então, com isso já evita custo de estadia e de demurragem, né, e mais celeridade no processo. Então, acho que basicamente, olhando para a questão de custo, são as coisas que mais a gente identifica na cadeia logística do importador. E acaba sendo uma grande vantagem também, né? Sim. Bom, e assim, tu acabou já comentando em algumas respostas, né? Mas deixa eu te fazer essa pergunta mais especificamente, né? É, em termos assim de armazenagem e da distribuição das mercadorias, né? Como que uma zona secundária pode atuar e quais seriam as vantagens também? Tá. De fato, né? O que eu comentei é justamente essa possibilidade de manusear as cargas, né? E aí entram esses serviços conexos de etiquetagem, de uma separação específica, uma montagem de kit. Já aconteceu até de colocar etiquetas em roupas, né? Roupas de luxo. Isso é algo que também existe, essa demanda chega no Brasil, precisa colocar uma etiqueta na roupa com as informações ali em português, e isso é possível fazer na zona secundária, né? Mas também eu já vivenciei operações ali do setor automotivo de liberações fracionadas, não só para importação, como sim consolidar um processo, estufar um container de pickings de peças para fazer a exportação. Então, aí seria um regime muito específico, que é entreposto de exportação, né? E aí, um outro ponto, né, de armazenagem dentro da zona secundária também tem a questão da industrialização, que é amparada aí pela IN 241, que poucos conhecem e poucos sabem do seu benefício, mas é possível também fazer uma industrialização dentro da área alfandegada. Interessante. Qual que é a IN, Michele? 241. 241. Tá. Bom, inclusive, assim, uma das perguntas que eu vou te fazer também é referente aos cumprimentos de requisitos, né, e regulamentações aduaneiras, né? O que uma zona secundária pode facilitar nesse sentido, né? Certo. Eu diria que é a facilidade para trazer coisas novas, né? E aí eu vou dar um exemplo para você entender. Por exemplo, na pandemia, né, nós tivemos essa dificuldade aí das inspeções das cargas, todo mundo home office, e a Multilog desenvolveu um sistema muito robusto para fazer uma conferência remota, onde nós convidamos a Receita Federal para fazer esse teste com um óculos de realidade virtual. Então, foi algo assim bem inovador, que quando você está numa zona secundária, este acesso à fiscalização é muito mais fácil e a criação de novos projetos. A gente tem um outro exemplo também que é com o mapa, né? Hoje é sabido a dificuldade que o Ministério da Agricultura enfrenta com servidores, né, com fiscais, eles estão se aposentando e não abrem novas vagas. E então existe uma mão de obra muito escassa. E aí a Multilog pensou, como que a gente consegue acelerar esse processo e não ficar refém de um fiscal visitar a unidade para conferir a carga? E aí esse foi um outro projeto que nós apresentamos para o Ministério da Agricultura, uma conferência remota das cargas com essa anuência, e foi muito bem visto e está no processo de aprovação. Então, eu diria que esses projetos novos, a gente tem uma facilidade muito grande para implementar quando se fala de zona secundária. Fora a tomada de decisão rápida, né? Não só do terminal, do próprio time operacional que está no terminal alfandegato, né? Mas como também da fiscalização, tem muita celeridade, né? Nas respostas, na continuidade dos projetos. Então, é algo muito acessível. Uhum. Vocês acabam quase sendo uma extensão também, né, de um porto, de um aeroporto, né? Talvez essa não seja a palavra certa, né? Mas tem bastante impacto, digamos assim, né?
Mas né, não está errado não, viu, Sinara? Porque, de fato, né, uma extensão, porque, de novo, né, Uhum, voltando lá em 1996, as zonas secundárias surgiram justamente para contribuir, né, ajudar no escoamento de cargas. Então, hoje acaba sendo, sim, uma extensão, porém muito uhum, mais customizada, eu diria. uhum. Maravilha. Michele, e assim, com certeza você fala aí com inúmeros importadores, exportadores diariamente, né? O que que tu vê assim de desafios, né, de obstáculos que eles costumam ver, né, costumam ter na implantação, né, na utilização das zonas, né? Eu acho que talvez uma das coisas seja a falta de conhecimento, inclusive, né? E a gente está ajudando hoje com esse webinário aqui de divulgar um pouquinho mais, fazer essas informações chegarem a mais gente, né? Mas, assim, você deve vivenciar aí muito desses desafios e obstáculos, né? O que você tem a comentar. Muitos. E aí um pedido, né? Por favor, importadores, assistam esse vídeo, porque de fato esse é o meu grande desafio, né? É uma quebra de paradigma. Eu falo muito para o meu time. Quando a gente está falando de uma zona secundária, e claro, tem algumas empresas que não conhecem, né? Por incrível que pareça, ainda não sabem qual que é a vantagem, né? A principal vantagem de uma zona secundária. Mas eu diria que o principal obstáculo é mostrar para essas empresas importadoras que têm um ganho muito grande, aí que quebra o paradigma. Porque a primeira coisa que eles falam não faz sentido, né? Isso é a fala deles. Não faz sentido, eu vou tirar do aeroporto, vou levar para uma zona secundária, eu vou ter um custo de transporte a mais, eu vou ter um tempo a mais de remoção, né? E é aí que a gente entra tentando explicar qual que é a solução logística de tudo isso, porque por mais que o importador tenha um custo adicional no transporte, no final da conta, e a gente faz muito esse comparativo, né, do porto, perdão, do aeroporto, né, que isso é muito vivo, né, o aeroporto, de fato, nós fazemos muitos comparativos, quanto que fica a carga no aeroporto versus remover para uma zona secundária. E em muitos casos a gente apresenta saving de 30, 40, 50% de redução, mesmo incluindo um transporte. Então, eu diria que nosso grande desafio é esse, é mostrar para o importador que sim, vale a pena, e sim, nós conseguimos oferecer um serviço tão célere quanto o aeroporto. Eu diria que o nosso principal concorrente, e com todo o respeito às outras zonas secundárias, né? Falando em nome da Multilog, não são as zonas secundárias, são as zonas primárias. Quando a gente olha para um aeroporto, o aeroporto retém 80% das cargas. Mas existe uma solução por trás disso. Vide o momento que a gente está passando agora, né? De apagão. Então, assim, qual que é a solução no apagão da Receita Federal para os importadores? Né? Quanto que eles vão pagar em zona primária? Quanto que eles vão pagar de demurrage, né? De container com free time reduzido, de armazenagem no aeroporto? Tá aí, a solução tá aqui, né? Na zona secundária. Então, de fato, a gente faz muita conta para apresentar esse ganho. Então, eu diria que esse é o principal obstáculo que nós enfrentamos, né? E provar que sim, nós temos um nível de serviço que é tão bom quanto, né? Por mais que tenha um dia a mais aí nessa remoção, a presença de carga é muito rápida, o carregamento é muito rápido, então a gente procura mostrar sempre esses indicadores quando a gente vai fazer uma venda de zona secundária. Entendi. E esse ponto, até só para fazer um adendo, né? Que você falou sobre a Receita Federal, né? O apagão seria, no momento que nós estamos gravando aqui, né? Está Sim. ocorrendo aí uma greve, né? Dos auditores fiscais, né? Então, acaba tendo um custo muito maior para o importador, né? De armazenagem e tudo mais. Exatamente. Bom, Michele, e quanto assim os critérios que o importador precisa considerar, né, na escolha de uma zona secundária para operar, e que Tá. você pode destacar, né? Sim, bom, se eu fosse uma empresa importadora, eu primeiro olharia qual é a localização, né? Se está próximo ali das portas de entrada de porto ou aeroporto, ou se a minha empresa está próximo,
né? Porque não necessariamente precisa estar próximo à porta de entrada, mas a empresa que eu trabalho tem que estar próximo dessa zona secundária ou onde chega a carga, um ou outro, porque senão passa a não fazer sentido se tiver um deslocamento muito grande de quilometragem. Aí existem os outros custos de transporte, então a logística tem que fazer sentido, né? Eu olharia isso, né? A questão de estrutura, quais são os produtos que esse armazém consegue receber, e se atendem de encontro com a necessidade do importador. Tem muitos importadores que têm cargas congeladas, -20, né? Tem produtos com anuência de saúde animal, saúde humana, né? As áreas são preparadas, quais são as licenças que essas empresas têm, possuem, é um armazém certificado OEA, porque isso é algo muito visto hoje em dia e existem várias facilidades, né? Se o armazém for OEA. Então, eu acho que, basicamente, eu olharia para essas frentes, né? E é claro, né? O preço. Sim, sem dúvida. Bom, Michele, na tua opinião, assim, quais que são os setores ou indústrias, né, que podem se beneficiar mais aí com a zona secundária? Você comentou antes de produtos, né, eh, mas, assim, quais os setores que podem, né, que talvez não estejam hoje se beneficiando, mas que poderiam estar? Tá. Eu não falaria somente sobre setores, mas eu falaria também sobre dores, né? Então, são duas frentes que a gente analisa quando está oferecendo uma zona secundária. Então, tá, sobre segmentos, eu diria que aquele que faz sentido que eu tinha comentado até que são segmentos que possuem ali, né? A licença de importação, muitas vezes, ela demora para ser liberada. Então, requer um período maior de armazenagem. E aí, lembrando da previsibilidade de custo, estou enroscando aqui, faria total sentido a zona secundária. Então, a gente fala de cargas do setor de saúde, de químicos também, tem bastante ali, do saúde animal e humana, né, também, que aí, no caso, tem a animal tem a anuência do MAPA, do Ministério da Agricultura. Às vezes tem produtos que precisa ser feita uma inspeção, então, ou uma amostra também, demora um pouco mais. Produtos congelados que passam por uma inspeção, e aí tem que ter uma área preparada para fazer essa inspeção. Mas eu diria assim, aí saindo um pouco da segmentação dos produtos, eu iria também para as dores, né? E aí, quais seriam, né, as dores que a gente hoje recebe? O cliente, o importador, né, tá com muito canal vermelho, e aí numa zona secundária, de novo, né, muito mais fácil trabalhar, né, essas parametrizações que tendem a demorar muito mais, mas numa zona secundária é mais rápida a liberação, até pelo volume de recebimento. Free time reduzido, então muitas vezes o importador fecha com o armador um free time de 5 dias, ele não consegue fazer uma liberação em 5 dias e acaba pagando demurrage, ou às vezes tem um free time muito longo, porém o custo do frete fica muito maior, e aí é a análise, né, do custo total, que a gente fala muito também, qual é o seu custo total? Vamos avaliar, porque de repente se você reduz o seu free time, né, e aí você tem um frete menor com a solução de levar para a zona secundária, está aí, né, a sua solução e evitar custos extras. Mas é impressionante a quantidade de importadores que nós encontramos com free time reduzido que tem custo de demurrage em suas operações. E aí, quando ele migra para uma zona secundária, demurrage zero. Não tem previsibilidade dos custos, com toda certeza que não terá custo de demurrage. Então, esse é um outro ponto, né? E também problemas de espaço na planta. Muitas vezes o importador não tem espaço suficiente, tá? Super estocado. Na pandemia, nós enfrentamos muito isso. Armazéns cheios e não tinha onde armazenar as suas cargas, com demanda empurrada, importação chegando, e aí a zona secundária atua justamente
nesse armazenamento de carga, porque dentro dos regimes, né, especiais, e tem o famoso entreposto, que é possível deixar a carga por até 3 anos sem a liberação, o pagamento dos impostos, tem esse ganho de fluxo de caixa, que no momento desse de crise, para o importador é extremamente importante, né? Ele não precisa fazer todo o dispêndio de impostos e pode deixar ali armazenado a carga na zona secundária e ainda não precisa esse estoque entrar para o inventário dele. Isso também a gente vê bastante, né? Importadores com grande estoque, 20 dias de estoque, mais de 400 milhões, né? E ali na planta, sendo que existe uma solução para isso, que é a zona secundária, né? Estoque zero. Uhum. Nossa, que em todos esses exemplos aqui tem muitas possibilidades de redução de custo, né? Sem Tem, dúvida, né? tem sim. Essa questão que você falou dos tributos, ela de você vai estar nacionalizando por partes, né? É o que você chama da fracionada ou É, não? É? sim, é o da fracionada, porque ele acaba entrando no regime de entreposto, né? E aí o Uhum, regime de entreposto, eu costumo dizer, eu admiti um container com 20 pallets, né? E ali nesses 20 pallets, dentro desse container, tinham 5 NCMs. Se o importador resolve liberar um pallet, ou de repente 3 parafusos dentro daquela caixa, ele também pode. uhum, Então, é a uhum. liberação fracionada, sendo ela por caixa, sendo ela por peças. Mas dentro do regime de entreposto, é possível. Então, aí voltando aos 20 pallets, se ele libera um pallet só, ele vai recolher o imposto em cima deste um pallet. Os outros 19 pallets continuam com impostos suspensos. E aí isso traz um fluxo de caixa enorme para o importador, Sem principalmente em dúvida, né? momentos de crise. Aham, maravilhoso. É, bom, Michele, e assim, o que que você vê assim do futuro das zonas secundárias, né? Comentou antes esse, não sei se é um teste que você usou antes, mas a questão da inspeção, né? À distância, digamos assim. Mas o que que você vê assim de tendências, de novos desenvolvimentos que estão sendo feitos nessa área? Olha, eu diria que o futuro para as zonas secundárias ele é bem desafiador. Por quê? Ao passo que tem muitas vantagens, né, para a zona secundária, tem também as inovações do comércio exterior, como um desembaraço sobre águas, um desembaraço sobre ares. Então, cada vez mais os processos estão sendo mais céleres, né? E a própria alfândega está se reinventando. Então, isso para mim sobe um alerta, porque nós estamos atuando aí, né, em cargas fracionadas, em soluções muitas vezes em dores. Então, qual que é o grande sinal aí? É não trabalhar somente com pallet in, pallet out e trazer uma inovação para a zona secundária, ou seja, agregar valor nesse serviço. Dificuldades, os importadores sempre vão acabar tendo, né? Então, por exemplo, que eu falei, um problema de espaço. Isso sempre vai acontecer. Ou às vezes até uma simples emissão de nota. Demora. Só que o que a gente está olhando hoje muito fortemente para a industrialização, que foi o que eu comentei ali atrás, né? Baseado na IN 241, que é a possibilidade de um importador ter uma linha de produção dentro de uma área alfandegada. Então, talvez, é claro, né, o importador não vai ser tão agressivo de virar simplesmente a fábrica dele para dentro de uma área alfandegada, embora ele possa fazer isso, mas ele pode começar com uma linha de produção. E aí, qual que é a vantagem nisso? A vantagem é que ali ele vai ter suspensão total dos impostos enquanto fabrica. A industrialização é justamente a fabricação de um produto, então, são produtos internacionais com produtos locais, e aí a junção, né, de que você tem ali o NCM A, B, e ele vira, sai na produção um NCM C. Então, entram 2 NCMs e sai um.
né? E aí o recolhimento dos impostos ele vai ser feito somente quando o importador, fabricante, vender esse produto. Então, aí, de novo, a gente está falando de fluxo de caixa, mas a gente também está falando de benefícios, que muitas vezes esse NCM que virou C, o recolhimento de impostos dele, perdão, ele é bem menor do que o NCM A e B. E ele só vai recolher ali, no final, o produto acabado. Então, esse é o ponto. Outra vantagem também da industrialização é poder reexportar. Então, de repente, ele vende para outros países. Este fabricante que hoje nacionaliza tudo, fabrica esse produto no Brasil e depois exporta, ele vai fazer isso dentro de uma área alfandegada. Então, ele não vai recolher os impostos e vai exportar e vender, com a isenção desses impostos. Então, este é um outro ganho para Uhum. empresas que já têm no seu portfólio, né, a fabricação no Brasil de produtos locais com produtos importados e também a exportação desse produto acabado. Então, o nosso time comercial está apostando nisso, né? De se reinventar, trazer algo que a gente sabe que é uma venda muito consultiva, ela é muito demorada, porque existe toda uma análise aí de questões de tributação, de impostos, mas nós já avançamos muito, inclusive com a Receita Federal, que se mostra super aberta para conversar sobre esses projetos. Então, eu já tive várias reuniões para falar sobre isso com a própria Receita Federal, que está ajudando. Então, esse é o futuro Sim, das zonas secundárias. maravilha. De quando que é a Iene? De que ano que ela é? De que, olha, eu vou ficar te devendo essa resposta. Não sei te Tá, dizer que ano que é, mas depois eu te falo. A gente deixa tá. aí, A se gente puder deixa deixar ali um no. comentário aí, né, para quem Deixamos. estiver assistindo, mas eu vou ficar Perfeito. te devendo essa informação. Tá. Não, tranquilo. Ô, Michele, e me diz uma coisa, nós já estamos aqui chegando ao nosso finalzinho aqui, né, do nosso webinário, tá? Eu queria que tu comentasse, né, como que a Multilog trabalha, né, como que ela pode auxiliar aí os exportadores, os importadores, até mesmo os despachantes aduaneiros, não sei se vocês têm algum tipo de canal com os despachantes aduaneiros também. Eu pergunto porque a gente sempre tem na nossa audiência bastante despachantes acompanhando os webinários, tá? Sim. Mas todos os intervenientes, né, do Comex, como é que a Multilog, né, trabalha, como que vocês atuam no mercado, o que vocês podem contribuir? Comenta para nós. Maravilha. Estava ansiosa para essa pergunta, estava doida para falar sobre a Multilog. E sim, nós temos parcerias com muitos despachantes, principalmente aqui em São Paulo. Somos abertos, né, a parcerias, a atender não só importadores diretos, como despachantes, agentes de carga. Mas falando da Multilog, e aí, esse mês, estamos aqui em maio de 2023, é um mês especial, é um mês de aniversário da Multilog, está fazendo 27 anos. Então, é uma empresa que vem crescendo muito, é um crescimento, assim, exponencial. Cada ano, são, aí nos últimos 2 anos, 2 aquisições por ano. Então, hoje é uma empresa que tem 37 unidades no Brasil, basicamente divididas entre Sul, Sudeste e Nordeste. A Multilog ela atua em 3 frentes, né? 3 verticais, né? Que é transporte, armazéns alfandegados e centros de distribuição. Hoje nós estamos nos posicionando como um operador logístico completo. A Multilog tem uma atuação muito forte também nas fronteiras, hoje com 60% do share das fronteiras. Então a gente até brinca, né? A solução é de Uruguaiana a Campinas, mas agora tá de Uruguaiana a Salvador, então o footprint da Multilog tem crescido muito, e é justamente esse o desejo, né? De quando a gente sentar na frente de um cliente, poder oferecer uma logística integrada completa. Né? A Multilog não atua com despacho, não atua com agenciamento de carga, mas eu acredito que a gente se complementa, né, com esses parceiros. Os segmentos que a Multilog atua são diversos, né? E aí tem, claro, alguns mais fortes, como o polo de saúde. Existe um polo de saúde em Itajaí. Acabamos de lançar um polo de saúde em São Paulo, um complexo logístico, onde atende até cargas negativas, até -20.
segmentos automotivos, químicos, tem grandes players que trabalham com a gente nesse segmento. E o que eu gostaria de deixar aqui sobre a Multilog, e é algo que eu vejo que as empresas não conhecem, e a Multilog hoje é pioneira nisso, né? Foi a primeira a ter, que é a simplificação do trânsito, onde a gente oferece uma solução de DTA simplificada, né? São 12 rotas habilitadas, Brasil, de simplificação de trânsito. Mas o que é isso, né? Em Santos, por exemplo, só a Multilog faz hoje. Basicamente, a simplificação do trânsito, ela pula algumas etapas do processo que passaria pela Receita Federal. Então, quando a gente fala de uma carga chega no porto ou aeroporto, que o importador vai fazer uma DTA e o lacre seria feito pela Receita Federal, na DTA simplificada, ela é feita pela Multilog. Então, por exemplo, agora, né, e aí de novo, fazendo parênteses do apagão em Santos, o registro da DTA simplificada, simplesmente a gente consegue subir essa carga para uma zona secundária. E aí elimina aqueles custos extras que eu falei, de demurrage, por exemplo. Então, e ao chegar nas zonas secundárias, e a Multilog hoje em São Paulo está trabalhando 24 horas em todas as unidades, a gente fala de unidade em Campinas, na Moca, em Alphaville e em Santos, ao chegar essa carga, mesmo que seja de madrugada, nós recebemos esse veículo, deslacramos e aí dispensa a Receita Federal presente no local. Essa é uma outra grande vantagem da DTA simplificada. E a presença de carga acaba sendo automática. Por isso que nós nos comparamos muito com a zona primária, né? Porque após a remoção da carga, chegou no terminal, a presença de carga já é feita. O importador ele não precisa ser OEA para usufruir desses benefícios, mas se ele for OEA, ele consegue registrar já uma DI e também já ter uma parametrização já ali automática em verde e carregar no domingo. Porque a DTA simplificada permite fazer a liberação, né, as remoções de segunda a segunda. Então, feriados, sábado e domingo, essas remoções são feitas dos portos e aeroportos. Então, eu queria deixar essa informação que para mim vale ouro. Eu acredito muito, né, no serviço que eu ofereço de DTA simplificada, porque eu vejo o ganho e a celeridade que o importador tem quando ele faz um processo usando essa simplificação de trânsito. Eu acho que basicamente essa seria a grande solução que a gente conseguiria oferecer. Maravilha. E vocês são OEA também, Sim, todas as unidades, com exceção as fronteiras. tá? Bacana. E como é que o pessoal faz aí para te encontrar? Como que entra em contato contigo? Quem quiser ter mais agilidade aí nos seus processos. Maravilha. Bom, eu acho que você vai deixar os contatos ali, né? Uhum. Fica super livre à vontade para deixar o meu telefone. Vou passar aqui o meu e-mail, mas também tem as redes sociais aí, o LinkedIn, que eu sou muito ativa também. O e-mail, para quem quiser entrar em contato, solicitar alguma cotação, é Michele, com um L só, e é no final, .monteiro@multilog.com.br. Maravilha. A gente vai deixar, né, pessoal, aqui embaixo, então, na descrição do vídeo, né, os acessos ali, a rede social da Michelle, para quem quiser procurar ela lá, e da Multilog também, né? Então, por favor, façam aí o contato com eles. Bom, Michele, e acho que da minha parte seria isso, né? Eu te agradeço aí por ter compartilhado conhecimento conosco. Com certeza foi super útil, vai agregar bastante para todos, né? Mais uma vez, obrigada aí por ter aceitado o nosso convite, tá? Imagina, Sinara, eu que agradeço, estou muito feliz por poder compartilhar um pouco do meu conhecimento e fico à disposição a qualquer momento, quem precisar falar comigo, estou aqui esperando. Tá, joia. Muito obrigada, então, e até mais. Até a próxima. Obrigada, Sinara, até mais.